A paz do Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo sobre o nosso tema em estudo, o nosso módulo Teologia Sistemática, e nesta oportunidade nós estamos aqui prontos para a ministração da unidade 3. A unidade 3 é a nossa temática de estudo para esta aula. O título da unidade 3, As doutrinas do homem, do pecado e da salvação. Antropologia, amartiologia e soteriologia. As doutrinas do homem, do pecado e da salvação. Pois bem, dentro desse conteúdo, nós vamos começar falando a respeito do homem. O homem, um ser humano, uma pessoa que desperta muita especulação e argumentos em volta dele. A doutrina do homem, também chamaria antropologia teológica, lida com algumas questões vitais. Outros ramos da teologia sistemática estudam quem Deus é e o que Deus fez por nós. Então, quem somos nós? O ser humano, esse ser complexo, um homem cheio de complexidades, um ser cheio de situações que demandam e requerem, de certa forma, muitos estudos e muitos apontamentos. Então, a doutrina de Deus-homem, o propósito da humanidade é uma das nossas questões de estudo, o propósito da humanidade. A doutrina cristã sempre posiciona Deus como causa final de tudo que existe. Nada que existe poderia existir sem Deus, sem que Deus tenha criado. Então, nós somos pessoas criadas por Deus. Isso é dentro da nossa proposta cristã, trabalhando dentro do criacionismo. Dentro desse criacionismo, nós trabalhamos na proposta de que Deus criou o homem do pó da terra. E este Deus que criou o homem do pó da terra soprou em suas narinas e este homem foi feito alma vivente. Então, nós falamos sobre isso aqui de forma bem sucinta na unidade passada, e nesta ocasião nós vamos falar aqui sobre a imagem de Deus no homem, sobre a imagem de Deus no homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Uma pessoa, um certo crítico, por assim dizer, um dia disse assim para mim, Elidiano, Deus é homossexual. E eu disse, que isso, rapaz? Que conversa é essa? Aí ele disse, está lá na Bíblia. Você vê uma questão de interpretação, uma questão de observação e abordagem bíblica. E está lá na Bíblia. Eu disse, onde? Aí ele foi lá no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele diz, versículo 27, e Deus criou macho e fêmea, os criou. Então, se Deus criou macho e fêmea, os criou a imagem e semelhança dele, então, essa imagem e semelhança de Deus, então, seria a imagem macho e fêmea, esta sendo a semelhança, a imagem de Deus. Não é isso. Não é isto. A imagem de Deus é intelecto, sensibilidade e vontade, apontada por várias correntes teológicas. A imagem de Deus é o intelecto, a sensibilidade e a vontade. O intelecto, a sensibilidade e a vontade. Deste modo, tanto o homem quanto a mulher, tanto um quanto o outro, podem e são compostos das qualidades do intelecto, da sensibilidade e da vontade. Então, não é que Deus, a imagem de Deus, então Deus é um Deus grande, um Deus pequeno, um Deus que tamanho? É um Deus anão? Não.
Não é um Deus anão, não é um Deus pequeno, não é um Deus fisicamente grande, nem fisicamente pequeno, não é um Deus que tem isso, tem aquilo. Deus é espírito. Então, a imagem dele em nós é o intelecto, a sensibilidade e a vontade. A primeira realidade que nós temos enquanto ser humano é que Deus, ele em nós, nos constituiu a sua imagem. Então, esta imagem, ela é distorcida. Esta imagem é distorcida com o pecado. Distorcida, mas não anulada. Por quê? Ela é distorcida. Porque se hoje o homem tem intelecto, a inteligência dele, do homem caído, o homem caído continua com o intelecto, porém ele usa o intelecto para promover aquilo que é contrário ao que Deus requer dele. A vontade do homem continua tendo vontade, mas essa vontade, ela é uma vontade diferente ou contrária à vontade de Deus. A vontade de Deus é uma, a vontade do homem com a imagem distorcida é outra. E a sensibilidade. O homem é capaz de sentir. Ele continua sentindo, mesmo após a queda. Porém, o que ele sente é contrário ao sentimento de Deus. Ou seja, não há nada que Deus faça que ele consiga fazer semelhante, porque a sua imagem está distorcida. Lutero disse isso. A sua imagem está distorcida. A questão é a afirmação repetida algumas vezes em outras passagens nos deixa com algumas perguntas. A primeira é: haveria alguma distinção entre ser segundo a imagem de Deus e criado conforme sua semelhança? Então, aquilo que eu disse, criação, a conformidade de semelhança e a igualdade na sua imagem. Conformidade e semelhança, igualdade na imagem. A semelhança de Deus é quando Deus disse: façamos, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O que Deus sopra nele, o fôlego, esse fôlego que torna a alma vivente, é a psique. Deus insere a psique no ser humano. Logo, este ser humano, ele é um ser humano dotado de capacidade, faculdades morais semelhantes a Deus. E na unidade anterior, nós falamos dos atributos incomunicáveis, dos atributos comunicáveis. Falamos a respeito dos atributos incomunicáveis, tidos também como naturais, e os atributos morais, tidos também como qualidades morais. Então, estes atributos, eles são, de certa forma, aquilo que nos caracteriza com a semelhança. Deus é bom, fiel, amor, verdade, justo, misericordioso, paciente, compassivo, lento em irar-se, e Deus é santo. Então, nós poderíamos compreender de que a imagem de Deus no homem é intelecto, sensibilidade e vontade, e a semelhança de Deus são essas faculdades morais transmitidas ao homem quando da sua criação. E por esta razão, o homem tornando-se alma vivente, mas agora um ser dotado de faculdades intelectivas, faculdades intelectuais, sensitivas e motoras, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Dentro da questão da composição do ser humano, nós cremos que Deus criou o homem formando-o do pó da terra. Formando do pó da terra. Então, o ser humano, ele é um ser material, mas o ser humano também, sendo ele material, o ser humano, ele também alcançará o estágio
da eternidade. O ser humano é material, mas ele também alcançará o estado da espiritualidade, o estado eterno. O ser humano. Até a Bíblia nos diz que nós seremos arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52 a seguir da primeira epístola, ele deixa claro que o ser humano, que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, tanto a corruptibilidade como a imortalidade serão colocadas, transformados, nós seremos. Então, o que é mortal e o que é corruptível se revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Então, nós vamos dar sequência na nossa vida agora dentro do estado eterno. Então, a composição do ser humano, Deus não nos criou para sermos anjinhos, para habitarmos alguma dimensão etérea. Pelo contrário, Deus nos criou do barro e nos criou para habitarmos a conjunção eterna entre o céu e a terra, a Nova Jerusalém. Então, o privilégio do ser humano é muito grande porque nós temos os anjos, eles são criaturas, porém, o plano que eles estão, somente o plano eterno. O ser humano, o privilégio dele é tão grande que ele é propósito de Deus na Terra, mas também ele dá continuidade ao propósito de Deus, ou seja, Deus nos cria neste mundo, nos proporciona salvação neste mundo, nos transforma neste mundo, mesmo nós sendo pessoas insignificantes, pessoas corruptíveis, pessoas mortais, Deus, ainda assim, ele nos escolheu, pega o ser humano, coloca-o aqui para cumprimento dos seus propósitos e desígnios, e ainda assim nos leva com uma proposta de eternidade com ele. Então, é claro que para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos vivendo de acordo com a semelhança que tínhamos no Éden. E como é que eu faço? Como é que é possível que esta semelhança perdida no Éden seja restabelecida, seja reinserida por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o mediador entre Deus e os homens? É nele, Jesus, que nós encontramos as qualidades morais perdidas no jardim. É nele, Jesus, que nós conseguimos reconquistar, reconduzir a nossa vida, a vida de santidade para com Deus. Então, desta forma, nós temos a certeza de que pelo homem o pecado entrou, Adão, mas pelo homem o pecado saiu, Jesus. João 1,29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por esta razão, Jesus Cristo, ele sendo o mediador, ele é aquele que faz com que a nossa vida ela retome ao padrão original. Ou seja, o homem de natureza caída, depois de Adão, é reconduzido à natureza restituída dentro do aspecto da moral divina. Dentro desse aspecto, Jesus Cristo sendo aquele que reconduz-nos à nossa vida prática enquanto cristãos aqui. É uma questão introdutória a respeito do ser humano. Estude um pouco, busque mais algumas informações dentro da antropologia, porque é muito importante o conhecimento dessas doutrinas a respeito da nossa composição. No capítulo 2, que é a martiologia, ou doutrina do pecado, também a gente poderia observar algumas questões
Claro, falamos do ser humano, do homem, e falando do homem, é impossível a gente não falar do pecado. Então, daí, por isso, nessa sequência, o pecado, que é a grande realidade do ser humano pecador, mortal. O termo que o Novo Testamento utiliza para falar de pecado é amartia, que significa errar ou perder o alvo. Antes de ser usado pelo Novo Testamento, seu uso mais comum era em discussões filosóficas sobre as tragédias do teatro grego. Então, o que nós temos como pecado, segundo alguns apontamentos, pecado é o quê? É errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Aí, quando nós vamos para a palavra pecado original, para a frase pecado original, é o termo utilizado para designar o momento em que o pecado entrou no mundo pela ação dos primeiros humanos. Aí chama-se de pecado original. Então, as pessoas, o pecado em si, o pecado original, o pecado, a depravação total, muitas doutrinas vieram surgindo a partir do momento em que estas observações e discussões a respeito do pecado foram entrando, foram se aflorando. Segundo o que nós temos aqui, de modo geral, podemos distinguir entre duas concepções do pecado original. A primeira, tradicional da igreja pela maior parte da sua história, o pecado ocorreu quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta visão é definida por aqueles que seguem a leitura literal das narrativas da criação do Gênesis. Isso é uma questão de discussão preliminar. Então, nós temos dentro dessa proposta da concepção do pecado esta ideia do pecado original. Aquele pecado cometido lá atrás no jardim do Éden pelo homem e pela mulher. Agora, quando nós vamos observar essas questões de pecado, com a popularização da ideia de que o relato de Gênesis é simbólico e mitológico, surgiram teólogos que defendem que o relato de Gênesis 3 não deve ser compreendido literalmente. Ou seja, aí entra as outras correntes teológicas, uma apontando para um viés, outra apontando para outra. Daí a importância de se estudar teologia e firmando-se dentro de concepções teológicas que mais se aproximem das verdades, mais se aproximem dos textos bíblicos. Portanto, o que nós temos é a concepção de que o pecado ali era literal, ou seja, não era apenas simbólico, não é produto da cabeça e da mitologia. Não, o pecado existiu. Os textos bíblicos posteriores vão comprovar que por um homem o pecado entrou, e por um homem o pecado saiu. Então, neste comentário aqui, nós nos ocuparemos na visão de que o pecado original, a definição mais tradicional, porque é com ela que a maior parte do que temos em termos de pensamento a respeito do pecado se preocupa. Então, o pecado original se eu for pegar as teologias do que trata do pecado como pecado original e aquela que trata como sendo algo simbólico e não literal, nós vamos ficar com a proposta do pecado original. Ou seja, o que nós cremos é que o homem pecou juntamente com sua companheira no jardim. E a partir dali, todas as pessoas seguem a mesma vida no sentido de que nasceram já debaixo deste momento onde que o pecado já havia entrado no mundo. As consequências do pecado, além daquela que a Bíblia Paulo e a Bíblia já traz com muita propriedade, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Entre essas consequências do pecado, nós temos aqui algumas tendências.
A primeira tendência afirma que, com a queda de Adão e Eva, nos tornamos pecadores, mas que isso não afetou a capacidade humana de buscar a Deus ou obedecê-la. Não afetou a capacidade de buscar a Deus e obedecê-la. Então, nós temos, dentro dessas questões relacionadas ao pecado, muitas vertentes agora em relação àquilo que tem por perdão, capacidade ou incapacidade. Nós vamos ver nessa unidade aqui relações com o monergismo, relações com o sinergismo e por aí vai. Então, a pessoa que peca, ela está fadada à condenação, mas essa pessoa, ela é capaz ou não de buscar a sua reabilitação. Ela consegue ou não buscar a sua reabilitação. Então, dentro dessas discussões, eu gosto muito do texto quando Deus chegou para falar com Adão, porque Deus visitava Adão, pela viração do dia, Deus ia falar com Adão, eu até esses dias brinquei, de certa forma, bem pontual. Se visita de pastor segurasse crente na igreja, Adão não teria desviado, sendo que Deus lhe visitava todo dia. E Adão desviou no jardim da inocência, estava lá escondido, e fez roupas. Adão fez para si aventais de folhas de figueira, para ele e para a sua mulher. E eles cobriram o seu corpo, a sua nudez, com essas folhas. Então, a ação do homem naquele momento foi cobertura de sua nudez por meio das roupas de aventais que haviam sido feitas. Quando Deus chegou, falou com ele, aí ele se envergonha. Quando ele retoma, Deus pega e faz, o próprio Deus fez roupas para eles, agora, de peles de animal, e não aceitou a roupa deles. Ou seja, o que o homem fez para a cobertura de sua nudez? Mesmo que de forma, para ele estava tudo certo, talvez para ele estava tudo ok, porque ele pega a roupa de folha de figueira, costurou e fez para si aventais para ele e para a mulher. Quando Deus chegou, olhou, de certa forma, reprovou, porque se tivesse reprovado, não teria feito. Deus pegou um animal, claro que para que Deus tirasse a pele do animal, precisou sacrificá-lo. Senão, não teria como tirar a pele do animal para fazer roupas sem sacrificá-lo. Então, implicitamente pressupõe que estava o animal sacrificado, agora Deus pega a pele e fez roupas para o homem, os vestiu e os despediu. Ao vestir e despedir, ou seja, Deus não aceita aquilo que o homem faz, era incapaz de promover a sua cobertura, porque o que Deus promove para o ser humano não é uma cobertura que vai trazer para ele, ou seja, algo que ele traga a sensação de que ele é capaz de promover a si próprio, o seu perdão, a sua cobertura, não. O homem precisa buscar a sua vida, precisa buscar a sua prática diária para com Deus, a fim de que Deus manifeste para ele aquilo que é da sua parte providencial para o seu sustento espiritual e para a sua vida. Então, a humanidade, agora dentro de uma perspectiva pelagiana, a humanidade sempre teve, segundo ele, a capacidade de evitar o pecado. Afinal, Deus não faria a lei para os homens se não fosse possível que eles a cumprissem. Mas faltando o exemplo moral vivo que os conduzissem, eles nunca aprenderam a não pecar. De todas as teorias sobre as consequências do pecado sobre o homem, o pelagianismo é de longe a mais otimista.
segundo ela, só precisamos utilizar nossa força de vontade e aprender algo bom com o exemplo de Jesus. Nós temos, dentro dessas questões relacionadas ao pecado e ao perdão e a restauração do ser humano, nós temos o monergismo, nós temos o sinergismo. Dentro do sinergismo, nós temos o sinergismo arminiano, que é um sinergismo teocêntrico, e nós temos o sinergismo pelagiano, que é o sinergismo antropocêntrico. Pastor, o que é isso? É a capacidade do homem buscar, a capacidade do homem ter participação no seu perdão, o que o homem pode fazer para que se chegue ao perdão, para que se chegue a Deus. O monergismo diz: nada. Nada do que você faça é capaz de fazer com que Deus mude o que já está decretado ao seu respeito. Então, o sinergismo ensina que o homem, ele pode buscar, dada-lhe a capacidade de querer ou não querer, de fazer ou não fazer, de buscar ou de não buscar. É o sinergismo teocêntrico. Eu tenho que fazer, eu preciso trabalhar, agir, eu preciso lutar para que aquilo que Deus tem para mim seja concretizado. Ou seja, dentro do monergismo, se Deus quiser me perdoar, Ele vai me perdoar. Eu posso viver a vida que eu quiser, posso viver como quiser. Alguns, dentro dessa teologia monergista, acreditavam que quando Agostinho defendia esse monergismo, Agostinho vinha de uma vida completamente complicada, conturbada, moralmente conturbada, numa vida completamente distinta daquilo que seria o propósito de Deus, e depois ele passa a compreender que nada do que o homem possa fazer é capaz de mudar o que Deus já decretou ao respeito de alguém. Implica isso dizer que uma pessoa poderia viver como ela bem quisesse, viver da forma que a cabeça dela mandar. Porque se já está decretado que ela vai ser salva, vai ser perdoada, então ela vai ser salva, vai ser perdoada, independente da forma como ela está vivendo. Já o sinergismo teocêntrico diz: Deus continua sendo o centro de todas as coisas. Porém, eu aqui, enquanto ser humano, eu preciso buscar uma vida de piedade, de santidade, uma vida digna, uma vida moralmente refletindo os aspectos dos atributos morais de Deus comunicados ao ser humano, manifestando em mim a capacidade intelectiva, sensitiva, motora de andar em conformidade à Escritura Sagrada. Então, o texto aos Hebreus diz: sede a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é necessário que o homem busque na sua vida a prática reta daquilo que Deus já estabeleceu para ele. Então, essa questão do monergismo, o homem não interfere, o homem não pode fazer absolutamente nada. E o sinergismo, o homem pode sim fazer, o homem pode continuar, o homem pode buscar o que é reto, buscar o que é certo, até porque tem que manifestar os atributos morais de Deus, que são evidenciados quando da criação do homem. Então, todos pecaram, é fato. Doutrina da depravação total, sim, é aplicável. Todos pecaram, porque todos pecaram, depravação total.
e destituídos estão da glória de Deus. Agora, dentro dessa proposta, daquilo que é o que Deus tem para nós, precisamos compreender o que é o monergismo, estou explicando, o sinergismo teocêntrico, que é o homem deve agir conforme o que Deus preceitua pelos escritos, mas Deus continua sendo o centro de todas as coisas. A fonte de salvação continua sendo Deus. Mas a minha vida prática enquanto cidadão precisa andar em conformidade aos padrões. A diferença agora entre o sinergismo pelagiano é que ele é antropocêntrico, ou seja, agora a diferença é o sinergismo arminiano é teocêntrico. O sinergismo pelagiano é antropocêntrico. O homem no centro. Agora, a hora que eu quiser fazer, eu faço. É o homem no centro. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados quanto a isso. Uma outra tendência que pode ser encontrada em muitas igrejas evangélicas, mas principalmente conhecida como a crença da Igreja Católica, é a ideia de que o pecado não destruiu nossa capacidade de buscar a Deus ou obedecê-lo, mas introduziu uma inclinação em nossa carne, o mal, que é a concupiscência. Precisamos lembrar que a doutrina católica, segundo Agostinho e Tomás de Aquino, define a imagodeis substantivamente. Especificamente, a imagodeis na doutrina católica, a capacidade racional do ser humano, sua habilidade de conhecer, pensar racionalmente e tomar decisões livres. Como, segundo Tomás, ainda somos racionais. Isso significa que a imagem de Deus ainda existe em nós. Mas que isso significa que ainda temos alguma parte da habilidade de buscar a Deus e conhecê-lo, que Adão e Eva possuíam antes da queda. Então, é possível que as pessoas elas busquem a Deus. Se acreditássemos que, independente do que eu faça, o que está decretado, então, qual era o sentido que fazia da morte de Jesus, quando o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Aí, o monergismo e sinergismo, dentro da questão soteriológica, o capítulo 3, que você está nos acompanhando aí, nós temos dois tipos de soberania. Soberania de jure e soberania de facto. Repito, soberania de jure e soberania de facto. Soberania de facto. Deus está aqui. A graça dele é irresistível. Soberania de facto. Deus está sobre tudo e sobre todos. Continua. Isso é a qualidade da sua transcendência. Aqui, embaixo, está o ser humano. E esta graça manifestada dentro da soberania de facto com relação à proposta soteriológica, esta graça ela não é preveniente, ela é irresistível. Ou seja, se Deus quiser salvar, ele vai salvar. Se está decretado para ser salvo, vai ser salvo, independente de você querer ou não. Independente de você querer ou não. Na soberania de facto, você não tem o direito de querer ou de não querer. Eu não quero ser salvo. Você vai ser salvo e fim de papo. Eu decretei, pronto. Não é assim. Mas na soberania de facto é isso. Você não tem livre arbítrio, você não tem querer, você não pode absolutamente resistir àquilo que é de Deus para você. Mas o texto lá do Gênesis, quando Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Ora, como é que
Se a graça é irresistível, do contrário disso também, a desgraça seria irresistível. Então, se a graça é irresistível, a desgraça também é irresistível. Daí, o bloco dos que estão condenados e o bloco dos que estão salvos. Então, se um bloco do plano eterno, Deus já sabia que parte estaria condenada e parte estaria salva, qual seria a razão de manifestar-se soberanamente uma graça que a isto nós chamamos de Jesus manifestando, capítulo 1, versículo 11 de Tito, Paulo escrevendo diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação, soteriologia, a todos os homens. Ora, a salvação é para todos. Então, não há um bloco de desgraçados e um bloco de agraciados. Há um grupo de pessoas que podem ou não receber a graça ou viver por opção na desgraça, tanto quanto por opção na graça. E, deste modo, nós estamos aqui falando que a soberania de facto diz que Deus é soberano, mas e nada do que seja feito aqui no plano terreno é capaz de mudar decretos a respeito do que já está decretado. Quem morrer, morrer. Quem for para a eternidade sem Cristo irá, e quem for para a eternidade com Cristo também irá, e isso não vai mudar. Então, a soberania de júri, ela é diferente. Dentro da soberania de júri, o sinergismo está dentro da soberania de júri, o monergismo está dentro da soberania de facto. A soberania de júri diz: Deus é sobre tudo, sobre todos. Deus é soberano. Mas a soberania de júri, há a possibilidade, sim, do homem agir. O homem pode, sim, buscar mudar. O homem pode, sim, trabalhar, contribuir, sim, pode contribuir para o aperfeiçoamento. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, o receber ou não, a Cristo como a graça salvadora de Deus aos homens, a recepção ou não dele, depende de mim. Se eu quero ou se eu não quero. Se eu faço ou se eu não faço. O pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Então, se cair no seu estado de pecado, tinha condições de dominar o pecado que batia aqui, que estava na sua porta, por que razão o contrário não pode ser também igualmente aplicado? Então, se a porta da salvação está, se a salvação jaz à porta, cumpre a você ou não aceitá-lo. Ora, não aceitando, então, vou fazer o quê? Então, a soberania de júri, ela anda ladeada também da graça preveniente e não da graça irresistível. Então, a primeira visão soteriológica é que Deus fez tudo e o homem faz nada, de monergismo. A segunda, na qual Deus e o homem cooperam na salvação, chamado de sinergismo. Então, monergismo, só Deus coopera para a salvação, o homem nada pode fazer. Sinergismo, Deus e homem cooperam para a salvação. Então, isso nós chamamos de sinergismo. Então, os pontos mais discutidos em torno das questões soteriológicas da teologia, tanto aí o calvinismo
operando monergisticamente, tanto o monilismo, uma tentativa de achar um espaço intermediário entre o sinergismo e o monergismo, e também o pelagianismo, que chamamos de sinergismo antropológico, antropocêntrico, o arminianismo, que é sinergismo teocêntrico. Então, dentro de todas essas questões aqui, seminaristas, façam algumas buscas, algumas pesquisas, e nós estamos aqui prontos para tirar qualquer dúvida. Estou como professor, pastor Elidiano Ribeiro, e eu gostaria de que nos procurassem no privativo. Mande uma mensagem no privativo, mande sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento, e eu digo para os senhores, senhoras e senhoritas, não vão se valer das questões teológicas para entrar em discussões tolas. Não vá entrar em discussões de que querendo um ser mais ou saber mais do que o outro. Cada um conserve-se no seu saber, que o vosso saber passe a ser mola propulsora de edificação de cada um, e não de arma de guerra para sair degladiando teologicamente com as pessoas por aí, por acreditarem de uma forma ou por acreditarem de outra forma. Então, as questões relacionadas ao monergismo, as questões soteriológicas do monergismo, do sinergismo, monergismo de Calvino, o sinergismo teocêntrico de Armínio, o sinergismo antropocêntrico de Pelágio, de todas essas questões da soberania de jure, da soberania de facto, Deus interfere ou não interfere, o homem pode ou não pode contribuir. Isso é apenas uma questão de estudo para que nós nos aperfeiçoemos, mas não que isso vá trazer para nós a capacidade de lutar com todas as forças e criar inimigos por conta dessas discussões. Seja tudo para a glória de Deus, que traga edificação à sua vida. Para concluir e finalizar, nosso tempo aqui já está bem dilatado, a expiação, que a doutrina da cruz, que aí o nosso capítulo 4, página 137, nós temos a teoria da influência moral, a teoria do resgate, e nós temos as teorias substitutivas da expiação. A teoria da influência moral preconiza que o ser humano precisava de uma referência moral. O homem tinha perdido a referência. Então, quando Jesus veio para dar esse ponto de referência ao ser humano, a natureza caída. O homem agora caído precisava de uma referência moral. Quem era a referência moral? Era Jesus. Quando Jesus ele morre, ele vive no mundo e é levado até a morte de cruz, ele vive uma vida piedosa, sem pecado, uma vida santa, íntegra, e, portanto, ele passa a ser tido como referencial. Então, a teoria da influência moral acredita que Jesus Cristo veio para criar um ponto de referência do aspecto da moral. Lembra da moral, mais uma vez, voltando na moral, os atributos de Deus comunicáveis ao homem, no aspecto da moral. Moralmente, o homem olhou para Jesus e passou a compreender que este ponto de referência precisaria ser seguido. Isso é uma teoria da influência moral. A teoria do resgate, ela pressupõe ou preconiza ou tem a seguinte abordagem de que esse resgate, Jesus, o diabo era o dono, o diabo tinha se tornado, tinha se apossado, ele tinha se tornado dono das pessoas. Aí a teoria do resgate diz o quê? Jesus foi enviado para quê? Foi mandado por Deus para morrer e, a partir daí, resgatar essas pessoas que estavam onde? Estavam sob a tutela do diabo. O diabo agora perdeu espaço, porque ficou sem as suas vidas, sem os seus corpos, sem os seus espíritos e etc. Então, a teoria do resgate diz que Jesus veio, morreu, para que resgatasse essas vidas das garras de Satanás. E agora Satanás ficou de mãos abanando, porque Jesus veio, morreu e tomou dele tudo aquilo que ele tinha. Só que essa é uma teoria do resgate.
dentro da expiação e da morte de cruz, essa é a teoria do resgate. O diabo nunca teve nada, nunca teve ninguém, nunca teve nada e nunca terá nada. Então, nós ficamos com a expiação universal e não a expiação limitada. Tem a expiação limitada, Jesus morreu só por alguns, e a expiação universal, ilimitada, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu por todos. Então, seminaristas, continuem estudando. Lembrem-se, um diploma não faz um mestre, mas um mestre faz um diploma. Não permita que o diploma do vosso curso teológico chegue em vossas mãos, sendo que o conteúdo do IBAD e das aulas ministradas não estejam nas vossas cabeças. Deus abençoe, em nome de Jesus, estou à disposição para servi-los sempre. Se eu não responder de imediato, é por causa das ocupações, mas me proponho a tirar dúvidas daquelas que eu seja capaz. Das que eu não souber, eu consulto aos universitários e tem muito mestre espalhado pelo mundo que eu posso consultar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.